O milagre que mudou a vida de Amanda, quando a fé venceu o desespero. Amanda olhava pelo vidro embaçado do ônibus enquanto a chuva batia forte nas janelas. As lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto, misturando-se com a umidade do dia frio de julho. Segurava com força uma carta amassada no bolso da jaqueta o aviso de despejo que havia recebido naquela manhã. Você tem 15 dias para deixar o imóvel, dizia o papel timbrado do cartório. Era o terceiro mês seguido que não conseguia pagar o aluguel. O emprego na lanchonete havia acabado quando o dono fechou as portas, e as contas só aumentavam. Mas o pior não era a dívida. Era a vergonha de não ter mais como alimentar o seu filho de 7 anos, Pedro. Mãe, por que a gente não comeu nada hoje? Havia perguntado o menino na noite anterior, com os olhinhos brilhantes apesar da fome. Amanda mentiu, dizendo que ela já havia jantado, e deu a ele o último pão com margarina que encontrou no armário. Mas agora, sem dinheiro nem esperança, ela não sabia mais o que fazer. Já havia pedido ajuda a parentes, batido em portas de assistência social, até vendido os poucos pertences de valor que tinha. Nada adiantara. Foi então que, ao descer do ônibus na estação central, viu um cartaz colado em um poste: Deus tem a solução para o seu problema. Venha à Igreja Universal do Reino de Deus, culto da libertação financeira, hoje às 20 horas. Amanda já havia passado pela porta daqueles templos antes, mas nunca entrará. Oração não enche barriga, pensava. Mas naquela tarde, com o coração apertado e as mãos trêmulas, ela sentiu algo diferente. Uma voz interior, quase um sussurro, disse: vá. Não custa tentar. O primeiro passo, a porta da fé. Às 19h30, Amanda entrou na Igreja Universal com Pedro pela mão. O menino, curioso, olhava para os vitrais coloridos e as pessoas que cantavam com entusiasmo. Ela, envergonhada, sentou-se nos últimos bancos, tentando passar despercebida. Mas não demorou para que uma irmã de fé, uma senhora de cabelo grisalho e sorriso acolhedor, se aproximasse. Primeira vez aqui, minha filha? Perguntou, sentando-se ao lado dela. É, sim. Amanda baixou a cabeça. Não fique com vergonha, amor. Deus não olha para a roupa nem para o passado. Ele olha para o coração. Hoje você está no lugar certo. O culto começou com louvor animado, e Amanda, apesar do ceticismo, sentiu uma estranha paz invadir seu peito. Quando o pastor subiu ao púlpito, ele falou diretamente ao seu coração. Tem alguém aqui hoje que está sendo esmagado pelas dívidas, que não vê saída, que já tentou de tudo e não conseguiu. Deus está dizendo: chega. Hoje é o dia da sua libertação. Amanda sentiu um calafrio. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando o pastor anunciou a corrente de oração, ela hesitou, mas a irmã ao lado segurou sua mão. Vem, filha. Deus vai te ouvir. Ela se levantou, tremendo, e foi até a frente, onde dezenas de pessoas faziam fila para receber oração. O pastor colocou a mão em sua testa, ungiu-a com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se agora toda maldição de pobreza nesta vida. Espírito de derrota, saia em nome do Senhor. Deus está abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Amanda sentiu algo estranho, como se um peso invisível fosse tirado de seus ombros. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio. A campanha que mudou tudo, semeando na fé. No final do culto, o pastor anunciou uma campanha de fé: quem quiser ver o milagre, tem que semear. Não é com Deus que se brinca, ele honra quem o honra. Amanda tinha apenas R$ 20 no bolso, o último dinheiro que lhe restava. Era para passar o ônibus e comprar um pouco de arroz. Mas algo dentro dela disse: dê. Confie. Com as mãos trêmulas, ela colocou a nota no envelope de ofertas e o depositou no cesto. Pedro, sem entender, puxou sua manga. Mãe, a gente não precisa desse dinheiro? Precisa, filho. Mas a gente precisa mais de Deus. Naquela noite, ao chegarem em casa, Amanda encontrou um bilhete debaixo da porta. Era de uma vizinha que mal cumprimentava. Amanda, ouvi dizer que você está passando dificuldades. Não sei como, mas hoje consegui um cesto de alimentos na igreja que eu frequento. Deus me colocou no coração de te ajudar.
Não é muito, mas espero que ajude. Dentro da caixa, havia arroz, feijão, macarrão, óleo, leite e até um frango congelado. Amanda caiu de joelhos e chorou. Não era coincidência. Era Deus respondendo. O milagre, quando Deus age além do imaginável. Nos dias seguintes, Amanda não faltou a nenhum culto. Participou da fogueira santa de quebra de maldições, onde orou com fé contra as amarras financeiras. Levou óleo abençoado para ungir sua casa. E, mesmo sem entender muito, começou a jejuar nas sextas-feiras, como o pastor ensinou. Até que, na quarta-feira da semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Boa tarde. Fala com a Amanda Silva? Sim, sou eu. Respondeu, desconfiada. Aqui é a RH da padaria Pão Quente. Recebemos seu currículo há 3 meses, mas na época não tínhamos vagas. Porém, hoje uma funcionária pediu demissão e sua ficha foi a primeira que apareceu. Você pode vir para uma entrevista amanhã? Amanda quase deixou o telefone cair. Ela nem se lembrava de ter enviado currículo para aquela padaria. No dia seguinte, foi contratada na hora, com salário melhor do que o antigo e direito à cesta básica mensal. Mas o milagre não parou por aí. Naquela mesma semana, o dono do imóvel onde morava apareceu em sua porta. Amanda, apavorada, já imaginava ser para cobrar ou expulsá-la. Mas o homem, um senhor de rosto sério, disse: Olha, Amanda. Eu não sei o que está acontecendo, mas minha filha sonhou com você ontem. Disse que uma voz falava para eu te dar mais tempo. E, bem, eu vou te dar 3 meses sem aluguel. Depois a gente vê. Amanda não conseguia acreditar. Em menos de uma semana, Deus havia 1. Provido alimento através da vizinha. 2. Aberto as portas de um emprego que ela nem lembrava de ter procurado. 3. Tocado o coração do dono do imóvel para lhe dar um prazo sem cobranças. A transformação, do desespero à vitória. Hoje, 1 ano depois, Amanda está de pé. Não só quitou as dívidas como conseguiu comprar um pequeno apartamento no bairro onde mora, graças a um financiamento com juros baixos que apareceu depois de uma oração específica na campanha dos 70 dias de jejum e oração. Pedro, que antes pedia comida, agora tem uniformes novos para a escola e sonha em ser pastor quando crescer. Amanda se tornou obreira na Igreja Universal, ajudando outras pessoas que chegam desesperadas como ela chegou. Eu aprendi que Deus não é um caixa eletrônico, diz ela, emocionada, em seu testemunho no altar. Ele não nos dá tudo de graça sem que a gente faça a nossa parte. Mas quando a gente confia, jejuas, ora, semeia e obedece, ele faz o impossível. E olhando para as pessoas que choram ao ouvirem sua história, ela repete o que o pastor sempre diz. A sua mudança de vida está a um culto de distância. Basta você dar o primeiro passo. Lição de vida. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus já tem a solução. Muitas vezes, estamos a um ancinha de distância do nosso milagre, um ancinha para ir à igreja, um ancinha para semear mesmo quando falta, um ancinha para acreditar quando tudo diz que é impossível. Deus não falha. Ele apenas espera que confiemos nele. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos, como se o Espírito Santo estivesse tocando cada coração ali presente. Muitas mãos se levantaram em sinal de rendição, lágrimas escorriam pelos rostos, e vários irmãos se aproximaram do altar para buscar a Deus com mais intensidade. Foi então que uma mulher, lá dos fundos da congregação, se levantou com dificuldade. Ela se apoiava em uma bengala e tinha o rosto marcado pela dor. Seu nome era Marisa, e há 5 anos ela sofria com uma doença degenerativa que os médicos haviam declarado sem cura. Você vai perder a mobilidade das pernas, disseram-lhe. Mas naquela noite, algo dentro dela mudou ao ouvir o testemunho de Ana. Eu também quero meu milagre. Ela gritou, arrastando-se até o altar entre lágrimas. Os obreiros a ajudaram a se ajoelhar, e o pastor, com voz firme e cheia de fé, começou a orar por ela. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas um clamor sincero, como se estivesse falando diretamente com Deus. Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou o coxo à Porta Formosa. O Senhor é o mesmo que fez o paralítico andar. Toque nesta irmã agora, em nome de Jesus.
De repente, Marisa sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer suas pernas. Um calor intenso, como se fogo santo estivesse queimando suas dores. Ela tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Os irmãos a seguraram, e ela, com lágrimas nos olhos, balbuciou: eu sinto algo. Levanta, irmã. Em nome de Jesus, levanta, ordenou o pastor. Com um esforço sobre-humano, Marisa empurrou a bengala para o lado e, aos poucos, se pôs de pé. Primeiro um passo, depois outro. A igreja explodiu em glórias e aleluias. Ela andou. Ela correu. Ela pulou. A bengala caiu no chão, esquecida, enquanto ela abraçava a todos ao seu redor, chorando e louvando a Deus. Eu estou curada. Eu estou curada. Gritava, sem acreditar. O médico que a acompanhava, um homem cético, estava presente na congregação naquela noite. Ele havia ido por curiosidade, depois de ouvir falar em tanto dos milagres naquela igreja. Mas ao ver Marisa andando, seu coração se encheu de uma emoção que não podia explicar. Ele se aproximou, examinou suas pernas, testou seus reflexos e, atônito, balançou a cabeça. Isto não tem explicação médica, admitiu, com a voz embargada. Isto só pode ser Deus. Naquela mesma noite, ele se ajoelhou no altar e entregou sua vida a Cristo. E assim, mais uma vez, a casa da bênção provou que quando o homem diz é impossível, Deus responde: para mim, tudo é possível. Não foi o último milagre daquela semana. Um jovem viciado em drogas, que havia chegado à igreja arrastado pela mãe, deixou o altar completamente livre. Uma família que estava à beira da separação se reconciliou ali mesmo, entre lágrimas e abraços. Um homem desempregado recebeu uma ligação no meio do culto: a vaga que tanto esperava havia sido aprovada. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para o passado, para as falhas ou para as dúvidas. Ele olha para o coração que está disposto a crer. E assim, a história de Ana, que começou com uma oração desesperada em um quarto escuro, se multiplicou em centenas de outras histórias de vitória. Porque quando alguém decide confiar em Deus de verdade, os milagres não param. Eles só começam. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da igreja ainda brilhavam sobre os bancos recém-esvaziados, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, com os olhos inchados de chorar. Ela carregava no colo um bebê de poucos meses, que tossia sem parar, com a respiração tão pesada que cada inspiração parecia uma luta. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer, o pequeno Davi nasceu com um problema raro nos pulmões, e os remédios não faziam efeito. Ele não vai aguentar até o amanhecer, tinha sido a frase que a destruiu. Mas Marisa não aceitou. Ela lembrava das histórias que ouvia na CCB, de pessoas que foram curadas quando todos tinham desistido. Então, mesmo sem forças, ela veio. Não tinha plano, não tinha palavras bonitas, só uma mãe com um filho nos braços e um grito no coração: Senhor, se o Senhor é real, salva meu filho. Os irmãos que ainda estavam na igreja a viram e, sem precisar de explicações, se aproximaram. Mãos se uniram sobre aquele corpinho frágil. Alguém começou a orar em voz alta, outros choravam em silêncio. O pastor, que já ia embora, voltou e impôs as mãos sobre Davi, declarando: em nome de Jesus, esta criança vai viver. E então aconteceu. Primeiro, foi um suspiro mais longo, como se os pulmões do bebê finalmente encontrassem ar. Depois, a tosse foi diminuindo, até parar. Os olhinhos, antes semi-brincados pela dor, se abriram e Davi olhou para a mãe com um brilho que ela nunca tinha visto. Quando o médico de plantão, que por coincidência era membro da igreja e tinha sido chamado às pressas, examinou o menino, não encontrou mais nenhum sinal da doença. Os exames feitos na manhã seguinte confirmaram: os pulmões estavam perfeitos. Isso não tem explicação médica, ele admitiu, segurando as mãos trêmulas de Marisa. Mas eu sei quem tem. Davi completou 5 anos no mês passado. Corre, pula, brinca, e sua mãe não se cansa de contar em cada culto como Deus trocou sua noite de desespero por uma história de milagre. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem chamado Roberto, que há anos vivia amargurado depois de perder a filha em um acidente, entrou pela primeira vez na CCB levado por um colega de trabalho. Ele não queria estar ali. Não acreditava em nada.
Mas quando ouviu o testemunho de uma senhora que também havia perdido um filho e encontrara consolo em Deus, algo dentro dele se mexeu. Não foi uma cura instantânea, a dor ainda doía. Mas pela primeira vez em anos, Roberto sentiu uma paz que não vinha dele mesmo. E quando saiu da igreja naquela noite, ele soube, não estava mais sozinho. Porque é assim na CCB. Não são só as curas físicas que chamam atenção, são as vidas que são restauradas por dentro. O viciado que recupera a dignidade. O casal que reencontra o amor. A pessoa que volta a sorrir depois de décadas de solidão. Cada um com sua história, cada um com seu milagre, mas todos com o mesmo ponto em comum, um Deus que não desiste de ninguém. E assim, como Ana, como Marisa, como Roberto, milhares descobrem que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Porque quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele faz o que só Ele pode fazer e o que era para ser o fim, vira apenas o começo de uma nova história. Roberto voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas ainda com a memória das noites escuras que tinha vivido. O cheiro de cerveja no sofá, as brigas com a família, o desespero de não ver saída, tudo isso parecia distante agora, como um pesadelo do qual ele tinha finalmente acordado. Ao entrar no quarto, viu a Bíblia que a irmã de fé lhe dera, ainda fechada sobre a mesa. Abriu ao acaso e seus olhos caíram em Salmos 40, ele me tirou de um poço de destruição, de um charco de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Roberto sorriu. Não era coincidência. Era Deus falando direto com ele. No domingo seguinte, ele voltou à CCB, dessa vez não por obrigação, mas por um desejo que nascia dentro dele. Ao entrar, foi recebido com abraços e sorrisos de irmãos que nem conhecia direito, mas que pareciam torcer por ele há anos. Durante o culto, quando o pastor falou sobre perdão, Roberto sentiu algo se quebrar dentro de si. As lágrimas vieram sem aviso, e ele não tentou segurar. Naquele momento, entregou de vez as dores, as culpas, as vergonhas, tudo que o mantinha preso. E quando se levantou, depois da oração, sentiu como se tivesse tirado um peso de 1000 quilos das costas. Os dias foram passando, e Roberto começou a notar as mudanças. O desejo pela bebida, que antes era uma voz gritando dentro dele, agora era só um sussurro fraco, que ele aprendia a ignorar com a ajuda de Deus. A família, que já tinha desistido dele, começou a olhá-lo com esperança. A mãe, que tanto chorou, agora o abraçava com lágrimas de gratidão. Filho, você voltou, ela dizia. E ele respondia, com a voz firme, não fui eu, mãe. Foi Deus que me trouxe de volta. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certo dia, depois de um culto de quarta-feira, Roberto estava saindo da igreja quando viu um homem sentado nos degraus, com a cabeça baixa e as mãos trêmulas. Ao se aproximar, reconheceu aquele olhar perdido, era o mesmo que ele tinha há alguns meses. O homem, chamado Carlos, era um viciado em drogas, sem família, sem rumo. Irmão, tudo bem? Roberto perguntou. Carlos levantou os olhos, surpreso que alguém o chamasse assim. Não, meu irmão. Nada está bem. Roberto sentou ao lado dele e começou a contar sua história. Não como quem dá lição, mas como quem entende a dor. Falou das noites no bar, das promessas quebradas, do dia em que quase desistiu. Mas falou também da mão que o puxou para cima, da igreja que o acolheu, do Deus que não o largou. Carlos ouvia, e a cada palavra, uma faísca de esperança acendia nele. Você acha que Deus pode me ajudar também? Perguntou, com a voz quebrada. Roberto sorriu, colocou a mão no ombro dele e disse, não acho. Tenho certeza. E assim, como Roberto foi ajudado, ele agora ajudava. Porque na CCB, o milagre não para. Ele se multiplica. Cada vida transformada vira um farol para outra que ainda está no escuro. Cada testemunho vira uma semente de fé. Cada mão estendida vira um convite para quem pensa que não tem mais jeito. Hoje, Roberto não é mais o homem que entrava na igreja arrastando os pés, com o coração cheio de culpa. Ele é um servo, um discípulo, um exemplo vivo de que Deus não olha para o nosso passado, mas para o futuro que Ele mesmo pode escrever em nós. E toda vez que ele vê Carlos, agora limpo, trabalhando, reconstruindo a vida, ele se lembra, o milagre não foi só para ele. Foi para mostrar que, onde o homem vê um caso perdido, Deus vê uma história de vitória esperando para acontecer.
Porque é assim que Deus age. Ele não muda só uma vida. Ele muda gerações. E tudo começa quando alguém, como Roberto, como Carlos, como você, resolve dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu entrego. Faz em mim a tua vontade. E aí, meu irmão, aí o impossível se torna real. A escuridão vira luz. E o que era para ser o fim, vira só o começo da melhor história da sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a Maria, uma irmã que chegava à igreja arrastando um fardo que ninguém via, mas que pesava mais que o mundo. Ela entrava sempre pelos fundos, com os olhos baixos, como se tivesse medo de ocupar espaço. As irmãs notavam como ela se encolhia quando alguém se aproximava, como se esperasse um golpe. Porque Maria vinha de um casamento que tinha virado um campo de batalha, palavras cortantes, noites de choro abafado no travesseiro, e a pior dor de todas, a vergonha de não conseguir sair daquilo. Ela já tinha ouvido falarem de milagres na congregação, mas achava que aqueles testemunhos eram para os outros. Deus cura a doença, mas e a dor que ninguém enxerga, pensava. Até que, numa noite de culto, quando o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que só precisou tocar na orla das vestes de Jesus para ser livre, algo dentro dela estremeceu. Não era só uma história bíblica. Era um convite. Naquela mesma semana, durante a corrente de oração, Maria se ajoelhou no meio das irmãs, tremendo. Não conseguiu falar nada, só chorou. E as mãos que se estenderam sobre ela não eram de juízes, mas de quem já tinha sido curado também. Oração após oração, ela sentiu algo se quebrar dentro do peito, como se uma corrente invisível se partisse. Quando levantou, não era mais a mesma. Não que as cicatrizes tivessem sumido, mas agora elas não doíam mais como antes. O marido, que ria quando ela falava de Deus, começou a notar a mudança. Primeiro foi o jeito como ela olhava nos olhos das pessoas. Depois, a paz com que enfrentava as discussões. Até que, numa tarde, ele entrou na igreja atrás dela, só para ver essa tal de força. Sentou no último banco, de braços cruzados, pronto para achar tudo uma farsa. Mas quando o coro começou a cantar Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve, algo nele rachou. Ele não sabia explicar, mas pela primeira vez em anos, sentiu que podia respirar. Hoje, esse homem é um obreiro. E Maria? Agora ela quem estende a mão para outras mulheres que chegam com o mesmo olhar quebrado que já teve. Porque ela sabe, o milagre não foi só a cura da sua alma. Foi a prova de que Deus não desiste de ninguém. Nem mesmo quando a gente já desistiu de si mesmo. E assim vai a obra do Senhor na congregação. Não é só um culto, um louvor, uma pregação. É uma corrente de vidas sendo restauradas, uma após a outra. Como Roberto, que trocou a faca pelo abraço. Como Carlos, que trocou o vício pela esperança. Como Maria, que trocou o medo pela coragem de começar de novo. Porque aqui, entre esses bancos, não tem caso perdido. Tem só filhos que o pai está chamando de volta para casa. E o convite está de pé, hoje, para você também. Basta estender a mão. Basta acreditar. O resto, Deus faz. Sempre faz. O milagre completo. E foi assim que, anos depois, ela se viu de pé no mesmo altar onde um dia caiu de joelhos, chorando sem forças. Agora, seus olhos brilhavam não pela dor, mas pela certeza de que cada cicatriz tinha um propósito. Ao seu lado, Roberto, o mesmo que já levantou a faca contra a vida, apertava a mão de um jovem recém-chegado, sussurrando: Deus te quer vivo, irmão. Eu sei do que estou falando. Mais adiante, Carlos, com as mãos limpas e o coração leve, organizava cestas básicas para famílias que, como ele, já acharam que a esperança tinha endereço errado. E Maria? Maria agora liderava um grupo de mulheres, ensinando-as a costurar não só panos, mas também sonhos. O milagre não terminou no dia em que ela sentiu o peso se levantar dos ombros. Terminou quando entendeu que a cura verdadeira é um rio, não pode parar em você. Tem que seguir, regando outras terras secas. Porque Deus não faz milagres para serem guardados como troféus. Ele os multiplica, como pães e peixes, para que ninguém saia com fome, nem de comida, nem de amor. A reflexão que fica. Há pessoas que olham para uma igreja e veem apenas paredes. Mas quem já foi quebrado sabe, ali, entre os bancos, há um lar.
Um lugar onde Deus não pergunta o que você fez, mas em quem você vai se tornar. O convite não é para os perfeitos. É para os cansados. Para os que erraram demais, choraram sozinhos, ou acharam que a luz no fim do túnel era só um trem vindo na direção errada. Mas a luz é Ele. Sempre foi. A lição. O milagre não é a ausência de lutas, mas a certeza de que você não lutará sozinho. Deus não tira as tempestades do caminho, Ele entra no barco com você. E quando a mão dele te segura, até o medo vira testemunho. Então, hoje, se você está lendo isso com o coração apertado, saiba, sua história não acabou. Pode ser que você esteja no capítulo da cinza, mas Deus já escreveu o final. E nele, você está em pé, estendendo a mão para alguém, como alguém um dia fez por você. O resto? Deus faz. Sempre fez. Sempre fará. Basta você dizer assim,